Ok, good evening. Good evening, people. Ué, gente, vocês estão com medo do inglês já, pô? Me ajuda aí, ué. Vocês já estão com medo do inglês? Tem que ter medo não, gente. Vamos que vamos. Come on in. Pessoal, vamos lá pra gente pegar aí firme e forte aí no nosso inglês, né? A gente treinando aí, relembrando aí que a gente precisa, para nossa prova até então, vocabulário e interpretação de texto, né? Que é o que apareceu pra gente até então, do nosso vocabulário aí, interpretação. Quanto mais vocabulário para vocês, melhor. Mas não adianta, moçada, ficar aí com a loucura de querer sair traduzindo tudo, com aquela loucura de querer sair decorando tudo. Não adianta, pessoal. O nosso vocabulário a gente precisa estar sempre contextualizado lá. A gente precisa ler alguma coisa, ver um texto e pegar a ideia ali do nosso texto como um todo, né? A não ser que venha, não acredito, que venha pontuando uma palavra ou alguma expressão específica do nosso texto, mas isso geralmente não acontece, não aconteceu e provavelmente não aconteça. Não é padrão esse formato. Conversando com outros professores aí, né, e pela experiência que a gente viu um modelo aí bem diferente do esperado, né, da prova CFSD, e ao que tudo indica, pessoal, que eles venham aumentando o nível de dificuldade ao longo dos anos, né, da prova de inglês. Porque a prova que tivemos aí foi muito tranquila, né, um padrão assim bem básico, bem básico. A prova veio no formato modelo Enem, como a gente percebeu, né? Então tivemos aí 5 textos, uma questão para cada texto, né? E os enunciados das questões, bem como as alternativas em português, né? Mas isso é aquela faca de dois gumes, né? Para quem não entendeu nada do texto, falar sobre isso aí, pegar lá as alternativas em português, se você não entendeu nada do texto, fica meio complicado. Porque quando você tem enunciados e alternativas em inglês, com o nosso texto lá, obviamente, em inglês, dá para você associar algumas coisas, né? Mas a gente vai se preparar aí, pessoal, ao longo do nosso curso aí, bem, e tratando de todos os formatos, né? Depois eu vou ver questões com vocês, caso apareça enunciado lá em inglês, com as alternativas em inglês, para a gente também estar munido desse perfil aí, se a prova vier alterada, né? Mas, até então, a gente vai continuar aí vendo as questões. A parte gramatical, sempre importante, vou sempre pontuar com vocês aqui, essa parte gramatical. Por mais que não tenhamos aí a ideia de uma questão de gramática nua e crua, assim, a gramática é interessante para vocês perceberem certos elementos lá dentro do seu texto. É importante você bater o olho no seu texto, pessoal, e a gente está falando aqui de uma certa maldade para a sua prova, né? É interessante você bater o olho no seu texto e falar, pô, esse texto aqui, ó, ele está falando de algo que está no presente. Eu estou usando um presente simples aqui. Não, esse texto está falando de passado. Eu tenho verbo aqui irregular, eu tenho verbos irregulares aqui. Esse verbo está falando, esse texto está falando de futuro. Eu tenho elementos aqui que estão indicando a ideia de futuro. Até para você achar uma resposta, isso pode te ajudar. Então a gente vai tratar a gramática aí, nós vamos ver a gramática aí com vocês, né, para a gente prestar muita atenção em certos elementos dentro do nosso texto. Caso apareça alguma questão gramatical futuramente, eles vão tirar do texto uma frase ou algo do tipo e colocar na sua questão, né, mas sempre vai partir do texto, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, moçada, onde eu parei aí dentro dos nossos exercícios, né? Eu tinha parado nessa questão aqui, não cheguei a ver com vocês. Vou apagar aqui na frente, só para dar um... Deu aí certinho? Só para dar uma melhorada aí, para vocês enxergarem. Aqui, ó, uma questãozinha que pode aparecer pra gente lá. Algo que pega muito, tá, gente? Cartoon, charge, tirinha. Isso aí é bom a gente ver também. Se aparecer, a gente está por dentro. Porque não faz sentido eu vir para cá, ver com vocês só textos aí, como
como aparece de costume, né? E na próxima prova aí aparece algo do tipo, você fala, pô, mas cada tipo de texto, pessoal, envolve uma certa maldade na hora de você interpretar. Charge, cartoon, tirinha, primeira coisa é você prestar muita atenção no que vem acontecendo lá dentro do seu texto, né? Não só, tem gente que pega um exercício desse aí, uma questão dessa, e já fica desesperado aqui, ó, querendo ler as coisas aqui, e nem sabe o que se passa lá na charge, no cartoon, né, na tirinha. E é muito importante você contextualizar, você ter a noção de tudo, né? Então aqui a gente está vendo duas pessoas ali conversando, né? Um com traje mais despojado, vamos colocar assim, né? E o outro ali um pouco mais formal, né? O outro um pouco mais formal ali, dentro do nosso contexto aí. E esse aqui, ó, ele vem falando aí, ó, ain't no way I should be here if I don't speak English real good. Já podemos perceber o quê? Essa linguagem aqui é mais formal ou informal? Informal. Já batemos o olho e já percebemos isso. A gente já tem a ideia da informalidade aqui. Além de quem fala, não que uma coisa esteja ligada à outra, mas a gente percebe a ideia da informalidade até no traje da pessoa aqui, né? E a ideia da fala dela também está acompanhando o mesmo padrão ali, né? A gente tem um ain't ali, que é uma gíria, na verdade. A gente vê isso aqui muito em letra de música, tá? Já pegando um gancho aqui, para a gente saber, né? Esse ain't aqui, pessoal, ó, ele vai estar sempre usando a ideia de uma negativa. Isso aqui é uma gíria que a gente vai encontrar sempre a ideia aí, ó, de um, por exemplo, um isn't, né? Por exemplo, né? Pode ser um aren't também. Pode ter a ideia de um there isn't, né? Pode ter a ideia de um don't, ó. Pode ter a ideia de um doesn't. Eu posso perceber que, dentro da minha ideia do ain't, como gíria, é qualquer ideia que eu esteja negando alguma coisa, né? E aqui a gente tem a ideia de um no. O que é o no para a gente no inglês? É uma negativa. Então aqui eu posso afirmar que eu tenho uma dupla negação. Ele até está falando sobre isso aqui, ó. O outro que é mais formal. Eu já estou mostrando para vocês essa maldade, antes de chegar lá, essa maldade que a gente já bate o olho e já saca. Pô, ain't é uma negação. Apesar de eu não ter aqui, ó, olha a maldade da questão. Eu não tenho esse apóstrofe aqui, ó, né, para indicar essa negação. Parece que é uma palavra só, mas aqui, ó, na maldade, eu teria que ter aquele apóstrofe ali, né? Porque essa palavra aqui, ela indica isso, ela indica uma negação ali. Então ele vem ain't no way. Então aqui, ó, esse no é para dar uma enfatizada na minha negativa, né? Ain't no way y'all should be here. Esse y'all é a mesma coisa do nosso you all, né? Só que aqui veio também num formato aí, porque a gente sabe que a língua falada, pessoal, é completamente diferente da nossa língua escrita. Assim como no português, no inglês, qualquer outra língua, é muito diferente a língua falada da nossa língua escrita, né? Então aqui a gente tem alguns elementos, igual a gente no português falou você. Esse procê, que parece ser tudo junto, né? Para quem é de fora, acha que é uma palavra só que está tudo junto aí. Mas não é, para você. É a mesma coisa que acontece lá, né, na língua inglesa e qualquer outra língua estrangeira. Então, you all or you should be here. Esse should também é escrito de uma maneira diferente pela fala dele, né? Aquilo teria que ser isso aqui, ó. Should é um verbo modal, né, que indica deveria, ele indica conselho, tá? Depois nós vamos falar de modal verbs aí. Ele indica conselho, né? Então, should be here, ok? If esse também é muito comum, né, pra gente. É o you, ok? Don't speak English real good.
Outra coisa interessante aqui na fala desse personagem, pessoal. Aqui ele deveria usar não um adjetivo, né? Que é o que ele está corrigindo ele lá, ó. Aqui teria que ser um advérbio, né? Aqui não caberia o good, teria que ser well, né? Ou very well, que seria o melhor aqui, né? E ele fala exatamente isso, olha só, sim? Esse y'all? Só o Y? Não. Você fala de porquê? Sim, mas isso aí é num outro formato. Porque no inglês, a gente tem a ideia pro you como ya, ou aqui, ó, ele juntou esse you all, né? Então, aqui não necessariamente esse Y aqui vem com essa ideia do why, né, que seria o porquê, né, porque o because nem caberia aqui, né, que é o de resposta mesmo, ok? Então aqui não faria essa associação com o porquê, não o Y ali, ok? Você, sim. É totalmente informal e gíria, né? Totalmente informal, muito informal, porque a gente não escreve assim de forma nenhuma. Sim, também. Mas aqui, ó, o yes aqui já não faria sentido, né? A gente ia precisar de um sujeito aqui, mesmo porque eu estou usando don't aqui, ó, depois, então um sim aqui não caberia, né? Até entendo o que você perguntou, porque quando alguém faz uma pergunta de alguma coisa e você responde um yes, I do, a pessoa geralmente fala yeah, né? Que seria a mesma ideia, só que aqui não vai fazer essa referência. Aqui, pelo nosso contexto ali, vai ser a ideia do you mesmo. Ok? Ok, aí ele fala lá, pessoal, ó, sure, né? Ele falou aqui, ó, alguma coisa com ele, usando gíria, aquela coisa toda, e ele falou, sure, may I suggest you avoid double negatives, que a gente já falou, and don't forget to use an adverb. Ok. Então, ele veio fazendo a ideia aqui da correção, né? Ele veio sugerindo a forma de quê? De como que ele deveria falar. Seria essa a ideia, né? Se ele veio falando lá, may I suggest you avoid é evitar, né? Double negatives, que ele vem com a ideia lá, ó. Pessoa, mas como é que eu ia saber isso? Essa maldade que eu estou passando para vocês, né? Isso que eu estou mostrando para vocês. Já trabalhando a ideia do texto, até para você chegar lá no seu enunciado da questão, pessoal, e ficar mais tranquilo para você. Porque tem gente que bate o olho no texto, não presta atenção, sai, só corre os olhos no texto, vai para o enunciado da questão. Aí vê as alternativas. Aí desespera, volta no texto, lê de novo, sem aquela atenção que é necessária. Então, texto, moçada, quando vocês encontrarem qualquer texto em inglês, esses elementos que eu estou passando para vocês, não necessariamente só esses aqui, mas a maldade do texto como um todo, a gente precisa ter. A gente precisa sentir qual que é a ideia do texto ali, para você estar claro em mente o que o texto está querendo de você. Estou pontuando algo aqui, mas que não necessariamente vocês precisariam saber exatamente, né? Para você não ficar preso a certas palavras. Mas eu não sei o que é avoid, não vou saber responder essa questão. Não necessariamente, não tem nada a ver. A ideia é você compreender no contexto qual que é a situação ali, especialmente do que vai estar pedindo a gente para responder aí, ó, né, a nossa questão agora, ó. Então, depois que a gente já deu aquela triturada no texto aí, vamos ver o que
A questão está pedindo da gente, ó. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens, a gente já viu lá as linguagens utilizadas, em uma conversa em inglês evidencia gente, uma palavrinha muito cobrada aí, sempre aparecendo, nesse formato de questão de inglês, tá? Evidência, pessoal, é o que tem em destaque. O que tem em destaque lá? O que tem em alta, né? Lá dentro do nosso cartoon. O que mostrou aí, especialmente, ó, a conversa deles lá, ó. Até aqui, pessoal, ó, não interessa pra gente, ó, essa linha aqui, essa aqui é metade da terceira, não interessa pra gente, não tem nada a ver com a pergunta. Isso aqui é só, geralmente eles colocam para te dar aquela embaralhada. Já te dá aquela embaralhada aí, né? Aí o foco da sua pergunta começa aqui, ó. O que ele está querendo saber aqui, ó, é a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia o que está em evidência lá para gente. Vamos ver. Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. A linguagem informal tá predominante lá sobre a linguagem padrão? A linguagem informal está predominando? Não está, pessoal. Não é isso que está em evidência lá. Um conversa daquela forma, o outro entendeu o que ele falou? O outro entendeu o que ele falou? Um falou lá, ele até falou assim, ele começa a conversar com o outro assim, sure. O que é sure? Claro, sim, né? Claro, com certeza. Então quer dizer que ele entendeu o que o outro cara falou, né? Então eles estão naquela conversa ali. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Pode ser? O segundo lá, o mais formal, corrigindo o primeiro, ele estava com dificuldade de reconhecer a forma que o outro fala? Letra C, aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. É isso que está em destaque lá no texto? Não é o que está em destaque. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Eles precisam estudar inglês para eles se comunicarem lá? É isso que está em evidência, a necessidade de um estudar inglês? Letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. É isso que está em evidência lá? E aí, então não tem resposta? E aí? O que está em destaque lá, gente? Exatamente, letra B de bola, gente. Um está com dificuldade de reconhecer a forma que o outro fala. A mesma coisa de vocês chegarem aí no interior do interior do interior e a pessoa chegar conversando com você fora dos padrões da língua portuguesa e você chegar lá e corrigir a pessoa. Gente, aquela pessoa só sabe conversar daquele formato. Só sabe conversar daquela maneira. E se você corrige, você não está aceitando. Né? É o que está em evidência lá. Ó. Se a gente voltar aí, a gente pode perceber. Olha aqui. Ele falou ok, né, em cima do que ele falou lá, e aí ele falou lá, ó, eu sugiro a você evitar dupla negativa, né, dupla negação, e não se esqueça de usar um advérbio. Ele não está aceitando a forma que esse aqui conversa. Tá? Então seria essa a ideia aí, a nossa questão. Tá? Então, ó, letra B, a nossa aí, ó, dentro do que a gente espera. Sim? Aham. Aí ele foi apresentar ele lá numa casa lá, eu só não lembro como é que se fala filho em inglês. Son. Ele usou a conjugação it. It é para coisas, objetos ou animais. Isso. Aí ele usou it. meu filho, né? It's my son. Essa coisa do filho. E nenhum dedo aí falou pra gente ontem o caso disso daí. Acontece, porque é aquela coisa de você saber usar os elementos corretos, né? Senão acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então seria algo que não faz muito sentido, né? Hã?
Ah, sim, sim, sim. A forma de você se comunicar é muito diferente de você pegar a norma culta da língua, né? De você saber questões gramaticais, de você saber elementos dentro do seu texto que vão te ajudar na compreensão, principalmente. Então é bem diferente. Comunicar, você chega num lugar lá, você que não fala inglês, zero, você chega lá e fala assim, coffee, please. A pessoa entendeu o que você quer. Mas exatamente, mas é a forma correta de você pedir alguma coisa? Né? Então tem dessas coisas. Né? Então a comunicação é mais tranquila. O problema é você compreender, ler certas coisas, que é o que a gente precisa principalmente, né, pessoal? Então vamos lá, olha aqui, um outro texto interessante. Esse aqui vocês vão matar a charada, hein, gente? Atenção aí, Primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de texto, quando não é um texto comum, o que você tem que fazer? O que vocês têm que fazer? Olhar, exatamente, vocês estão ligados, hein? Aí, galera, bateu o olho no texto como um todo, pra você saber que tipo de texto você está lidando, prestando atenção em alguns elementos. Então aqui a gente tem o feedback, ok, né? É o título aqui, né? A ideia aí desse site, né, na verdade, que nós estamos vendo uma página de um site aí, o eFeedback, né, a gente pode ver. Aí você tem About Global Feedback Calculator Blog, ok? Meals fed to 354,774 children. Então a gente tem aqui, o que é children? Ok, a gente tem a ideia ali desse número gigante, que você não precisa nem saber como é que é esse número aí. Você tem aqui uma mug, uma caneca aí, assim, if you share, you will feed 240 children. Ok, dá pra gente sacar ali mais ou menos o nome de uma pessoa aqui. Não vou ver o que está falando aqui, né? Mas a gente tem o nome de uma pessoa aqui, Kate Watts. I want to share a sushi planner, né? I usually pay 20. Ok, more servings will feed more children. Ok, então 3, né? Então daria $60. Ok, até aí tranquilo. Vamos ver o que está pedindo no nosso texto. Isso aqui é só a gente prestar atenção em alguns elementos importantes lá, como o título ou o cabeçalho de alguma coisa, né? Alguns elementos, números e tal, algo que a gente chama atenção no primeiro momento. Aí vem assim o enunciado: a internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Até aí não tem nada de pergunta. Começa lá. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Watts. Então minha pergunta está sendo direcionada diretamente para quem? Kate Watts. O que ela está fazendo lá? Que é o que a minha pergunta está querendo saber. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Watts, o quê? Comprou comida em promoção, inscreveu-se em concurso, fez doação para a caridade, participou de pesquisa de opinião, voluntariou-se para trabalho social. O que vocês acham que a Kate Watts fez lá, gente? E aí? O que ela fez lá? O que ela fez lá, a Kate Watts aqui? O que a Kate Watts fez lá? Esse site é de quê? Mas olha só, aqui a gente tem o eFeedback, né? Mas a gente tem aqui a ideia dela, e o que está falando que ela fez aqui? I want to share a sushi planner. Ok, aí está aqui quanto que geralmente ela paga, e ela colocou 3 lá, né? Que deu $60. Ok, nessa mug aqui, dentro desse site, nós temos lá: if you share, you will feed 240 children. O que seria feed? O que é esse verbo? Alimentar. Feed é alimentar. Então o que ela fez? O que vocês marcariam lá? Letra A, comprou comida em promoção, mas ela tem 240 filhos, então?
Gente, só pode ser fez doação para caridade. Só pode ser. Olha lá a nossa ideia do texto. Olha a nossa ideia do texto lá. Claro que aqui eu estou fazendo de uma maneira mais direcionada, né? Mas é óbvio que você leria essa parte aqui, obviamente. Você não vai para a questão só batendo os olhos aí e ver lá. Eu que estou fazendo com vocês aqui, estou direcionando vocês, mostrando algumas maldades. Mas olha aqui, ó. Olha só. Aqui vem falando assim, what is we feedback all about? In the developed world, life puts tasty food on our plates all the time. French sausage, avocado, and chocolate cake. We all have our favorites. Okay? If we take just one of these things and give it back, or feed it back, we can help change the lives of hungry school children around the world. O que seria hungry school children? O que é hungry? Quando você fala que você está hungry, é o quê? Você está com fome lá, né? Então, seria a ideia aí de alimentar essas crianças, né? Doar, né? Alimentos aí para a instituição de caridade aí. Então, seria a ideia da nossa letra C, pessoal. Lá, ó, fez doação para caridade. Foi o que a Kate Watts fez, né? Então, a gente, por mais que tenhamos aí questões com enunciado e alternativas em português, pessoal, eles podem vir dificultando a ideia para a gente, colocando algo para você pensar, como no caso dessa questão aí, por exemplo, ou até na questão anterior, né? Algo para você prestar atenção, saber exatamente o que está sendo pedido lá, para você voltar no seu texto e achar a sua alternativa correta. Não é algo... Eu não espero que as próximas edições de prova de CFSD, prova de inglês especificamente, venham com a ideia de questões muito banais, muito de graça para vocês, até para dar uma peneirada, né? Porque senão a nota de corte fica lá em cima. Para a maioria das matérias, para vocês não é bom, né? Vocês têm que ir muito, mas muito bem em outras, né? Então, é a ideia aí de que eu acredito que eles façam, né? Com experiência aí com outras provas militares, né? É o que eles costumam fazer. Quando eles começaram lá com provas de inglês para a ESA, por exemplo, eles começaram com 4 questões. Hoje a ESA tem 10 questões de inglês. 10. Né? O SpaceX, que tinha peso 1 na prova, hoje é 1,5. São 12 questões do SpaceX. Né? CFO, Polícia Militar, são 4 questões, mas são questões mais chatas e que eles colocam até no edital certas questões gramaticais para a galera estudar e ter um bom conhecimento. Né? São questões mais maldosas. Então, é o que a gente acredita que aconteça aí para vocês. Ok? Vamos lá para o próximo texto, agora um texto comum, modelo da nossa prova aí, né? De alguns que apareceram para a gente. Vamos lá, vamos entender aqui o que está mostrando. Esse site é interessante, vocês entrarem, darem uma pesquisada, National Geographic, ok? Então a gente tem ali o National Geographic News, né? Ok? Publicado ali. E a gente tem o nosso texto assim, ó. Our bodies produce a small steady amount of natural morphine. Não preocupa com tradução, gente. Vai pegando o contexto. A ideia é essa. Não para aqui no steady, você fala assim, professor, difícil. Nunca vi essa palavra na vida. Galera, toca o barco. Toca o barco. Olha lá. Our bodies produce a small, steady amount of natural morphine. A new study suggests. Ok? Traces of the chemical are often found in mouse and human urine. Mouse, você sabe o que é? Human urine. Também tranquilo. Leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered, você sabe o que é, by something the subjects consumed. Ok. Pessoal, estou entendendo mais ou menos. Toca o barco. The new research shows that mice produce the incredible painkiller. O que é pain? O
que é pain? O que é killer? Assassino, né? Então é o que assassina a dor. Então o que pode ser isso aí? Esse painkiller. O que vocês acham que é? É alguma coisa que assassina a dor. O que vocês tomam? É o quê? Algum remédio, um medicamento que tira a dor, gente. Um analgésico. Sei lá, ou algo do tipo. Se é algo que assassina a dor, não pode ser um serial killer, gente. Serial killer é um serial killer mesmo, né? Então, aqui, ó, painkiller é o que tira a dor. Vamos colocar assim, né? And that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it, said study co-author Menhar Zenk, who studies plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center in St. Louis, Missouri. Esquece nome próprio, esquece. Não tem que traduzir e deixa ele lá. Você não tem que preocupar com esses nomes chatos aí, ó. Quando eles estiverem mostrando esse tipo de coisa. Vamos ver o que está pedindo aí até então para a gente, né? Vamos ver o que está mostrando. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que... Gente, qual que é o foco da nossa pergunta? Falar de quê? Da National Geographic? Para falar de quê? Falar de quem? Descoberta do estudante. Onde que nós temos que ir lá no texto? Em cima de quem? Do estudante. Então vamos ver onde que essa miséria desse estudante tá, para a gente ver aí o que ele está falando. Ó, vamos ver onde que ele está aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Said study co-author Menhar Zenk, who studies blá 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 blá. Só que não é aqui o nosso foco. Aqui, ó, você está falando o que ele disse, né? Veio antes aí, né? Aqui, ó, said, disse o autor do estudo, né? O coautor do estudo. Aí, então é algo que veio falando antes. O que veio falando antes aí dentro desse estudo? Começa aqui, gente, ó. Olha lá, ó. The new research, até aqui, ó. Ó. Até aqui, ó. Nossa resposta tem que estar aí. Porque a partir disso aqui é que foi falado no estudo desse camarada aí, ó. Né? Então, ó, o que vem falando ali? The new research shows that mais... O que é mais? Vocês sabem? Urina está aqui, ó. Urine. E mais? Alguém falou aí. Só que no plural. Ratos. Ok? Ah, achei que era mouses. Plural irregular, viu, gente? Plural irregular. É igual people. Não existe peoples. Dentro do contexto para pessoas, não existe. People já está no plural. É um plural irregular. Porque a gente pensa em plural, já pensa no S, né? Mas nem todo plural em inglês termina com S. Children.